Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Mais uma aula aqui na página do Bazar Horizonte. Eu sou a professora Didi Mello, parceira da Círculo. E hoje eu vim ensinar para vocês esse lindo cesto organizador aqui. Então, quem for chegando por aí, gente, já vai me falando de onde vocês são. Vamos comentando aqui embaixo para ver se tá tudo certinho aqui com a nossa aula. E quem puder e for chegando por aí também, já vai compartilhando para que mais pessoas também possam vir participar aqui com a gente. Então, gente, olha só, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse cesto aqui, né, organizador, ó, com esse ponto aqui bem bonito. Apesar da gente trabalhar ele com o Barroco Max Color, né, que a gente vai utilizar na nossa aula, ele fica uma peça assim, ó, bem firme, do jeito que você coloca, né, ele fica. Então, não fica uma peça muito mole, apesar de ser um fio aqui de algodão, né? Quem quiser também pode estar trabalhando aí com fio de malha, pra ficar uma peça bem mais firme daí, né? O que pode você fazer também, caso você tenha um ponto muito solto, pra tua peça não ficar muito mole, caso você vá usar o Barroco Max Color, é utilizar uma agulha bem menor aí, ou tensionar mais o fio, né, na hora de fazer o seu ponto. Olá, Jaque, seja bem-vinda! Então, o fio que a gente vai utilizar vai ser o Barroco Max Color número 6. Essa cor que eu utilizei aqui é a cor porcelana, 7684. E vou utilizar também uma agulha de número 4,5. Acho que deu uma travadinha aí na live, né? E para fazer a peça aqui no tamanho que eu fiz a minha, eu utilizei apenas 173 gramas de fio, tá bom? Então, com menos de um novelo de 200 gramas, você faz essa peça. Vou passar a medida que ficou para vocês aqui. Então, o fundo dela ficou com aproximadamente 21 centímetros. E de altura, ficou com aproximadamente 10 centímetros e meio, mais ou menos. Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou estar fazendo uma peça menor aqui com vocês, né? Mas tudo que eu explicar na minha peça menor, vocês vão repetir na peça de vocês, só que vocês vão ter mais pontos aí pra trabalhar. Então, a gente vai começar pelo fundo, né, no nosso cesto. Quem quiser aqui fazer um cesto daí mais comprido, é só trabalhar mais carreiras daí, tá bom? Aqui é o fundo maior aqui, só trabalhar de mais carreiras de fundo. Quer fazer um cestinho menor, só trabalhar menos carreiras aqui no fundo, tá bom? É bem adaptável. Então, a gente vai começar com o anel mágico. Aí, eu faço uma correntinha e vou colocar aqui dentro do anel mais 16 pontos altos. Olá, Arlete, seja bem-vinda. E esses materiais que a gente está utilizando na nossa aula de hoje, vocês encontram no site do Bazar Horizonte. O Barroco Max Color tem várias cores lindas, eu amo trabalhar com esse fio. Então, vamos indo fazendo um total de 16 pontos altos. Então, temos aqui 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 e 16. Aí, você puxa pra fechar, né, o buraquinho. E vou fechar minha carreira aqui no primeiro ponto alto. Então, não vou usar as duas correntinhas como ponto. Por isso, eu coloquei mais 16, tá? Porque com a correntinha tem 17, mas no final eu ignoro ela. E fecho minha carreira aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha,
um ponto baixo no mesmo ponto e mais uma correntinha. E no mesmo ponto de base, vou colocar mais um ponto alto. Então, na segunda carreira, vai ser 2 pontos altos. Só um pouquinho, meu fio fez um nozinho aqui. Em cada ponto de base. Então, você vai fazendo aumento em todos os pontos. Olá, Mirtz. Pode ser um cachepô também, Mirtz, tá? Eu fiz como um cestinho organizador, né? Mas também pode ser um cachepô, tá bom? Então, vamos lá, colocando 2 pontos altos em cada ponto de base. Olá, Sandra, de Praia Grande, São Paulo. Então, acho que você já deve ter visto aí, né? A gente vai aprender a fazer um cesto. Então, o fundo aqui do nosso cesto é bem simples, né? Aqui é só 2 pontos em cada ponto de base. Então, aqui na minha peça, eu vou trabalhar apenas com 2 carreiras com vocês, para não ficar um fundo muito grande e acabar demorando muito, né, para eu mostrar todos os passos para vocês. E a gente só tem uma horinha aqui de aula que passa voando, né? Então, aqui no meu caso, em 2 lugares, eu diminui, não fiz aumento, né? Para que eu ficasse com pontos múltiplos de 5, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu fiquei apenas com 30 pontos. Então, vocês vão continuar aumentando a cada carreira os 16 pontos. Deixa eu mostrar o fundo aqui pra vocês. Então, aqui a gente fez a primeira carreira, né? A segunda carreira vai ser um aumento para cada ponto de base. Então, tinha 16, vai ficar com 32. Aí, na próxima carreira, você vai trabalhar um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento por toda a carreira. Na próxima, você vai trabalhar 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento por toda a carreira. E na próxima, será 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento, repete por toda a carreira. E a última carreira será de 4 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, repete assim por toda a carreira, tá bom? Aí, na última carreira, você não faz o último aumento, para que você também fique com um número de pontos múltiplos de 5, tá? Então, na última carreira, você vai ficar com 95 pontos, ok? Para que você tenha um ponto múltiplo de 5, pra gente poder trabalhar daí o nosso ponto fantasia, tá bom? Então, vai dar um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos para formar o fundo. Agora, então, a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Aqui, no caso, eu vou trabalhar apenas com essas 2 carreiras, mas vocês façam ali conforme eu já expliquei, tá bom? Aí, vai depender muito, né? Se você quer um cesto maior, vai trabalhando mais carreiras de aumento. Só daí ver no final aí é uma quantidade de pontos que seja múltiplos de 5, tá bom? Quer fazer com menos também, um cestinho menor, vai trabalhando as carreirinhas de aumento até chegar no tamanho de fundo que você deseja. Aí, também cuide para ficar com pontos múltiplos de 5. Então, vamos supor lá que eu já fiz todas as minhas carreiras. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fechar minha carreira aqui no segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Então, como eu fui pro segundo ponto, pra fechar a carreira, então, essa laçadinha aqui do baixíssimo que fica, eu vou contar como ponto ao final da carreira. Mirtz começa com 16 pontos altos no anel mágico. Agora, então, para fazer daí o ponto fantasia, a primeira carreira de base, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e vou trabalhar mais 3 pontos baixos.
Então, vai ficar com 4 pontos baixos, vai fazer 2 correntinhas, vai pular no ponto de base e vai trabalhar mais 4 pontos baixos. 2 correntinhas, pula só um ponto de base e faz mais 4 pontos baixos. 2 correntinhas, pula um ponto, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, a gente vai fazendo a primeira carreirinha aqui de base, pra gente trabalhar o nosso ponto fantasia. Sempre fazendo 2 correntinhas de espaço, aí pula só um ponto de base. Então, chegando aqui ao final da carreira, esse último pontinho que ficou aqui, então, é o ponto que eu pulei ele pra fechar a carreira, então, eu vou contar como ponto. Faço 2 correntinhas e vou fechar aqui no primeiro ponto baixo. Aqui nesse caso, em vez de eu fazer as 2 correntes, eu vou trabalhar um meio ponto alto, que vai equivaler às 2 correntinhas. Então, eu faço aqui um meio ponto alto, pra eu já ficar aqui no meio dessa argolinha. Eu entro aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, e coloco aqui no mesmo espaço mais 5 pontos altos. Então, tem que ficar aqui dentro desse espaço com 6 pontos altos. Agora, a gente vem pro próximo espaço aqui de corrente e vai trabalhar mais 6 pontos altos. Vai pro próximo espaço de corrente, 6 pontos altos. Então, ó, na onde a gente fez as 2 correntinhas, agora a gente tá colocando 6 pontos altos. Olá, Alina, seja bem-vinda. Vanilda. Mirtz, para fazer o aumento no ponto alto, você coloca no mesmo buraquinho de ponto, 2 pontos. Em vez de colocar só um, você coloca 2, que daí forma o aumento. Então, aqui a gente vem colocando em todos os espaços de corrente 6 pontos altos. Olá, Ingrid, seja bem-vinda. Tô chegando aqui no meu último espaço, lembrando, né, que na peça de vocês, como vocês trabalharam mais carreiras, a peça de vocês vão ficar maior que a minha, vocês, então, terão mais pontos aí para serem trabalhados. Mas a repetição é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui numa peça menor. Então, chegando aqui no meu último buraquinho, coloquei 6 pontos altos. Aí, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, que é um ponto baixo, uma correntinha. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto, então, fecho minha carreira com baixíssimo. Aí, eu vou vir escalaçadinha, vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu fechei, vou levar essa laçadinha lá pra trás. Após ter levado a laçadinha lá pra trás, que a gente vai ter que trabalhar atrás aqui desses pontos, a gente faz uma correntinha. Aí, eu vou pular, então, esse meu primeiro ponto, vou entrar aqui por trás, ó, do segundo ponto. Eu vou fazer aqui um ponto baixo em relevo por trás. Então, puxo a laçada daí, termino meu ponto baixo. Pego o próximo ponto, puxo a laçada e faço meu ponto baixo aqui atrás. Entro no próximo ponto aqui, ó, pego ele e faço um ponto baixo aqui atrás. Então, a gente vai fazer aqui atrás 4 pontos baixos em relevo, pegando por trás. Então, ó, fica aqui, né, as perninhas dos pontos aqui na frente. E o ponto baixo atrás, então. Então, o primeiro e último ponto do 6, a gente não trabalha. Só trabalha daí, pulo o primeiro, trabalha 4 pontos baixos em relevo por trás. E o último aqui, a gente não trabalha.
Aí, faz 2 correntinhas, vai vir aqui pro próximo bloco de 6, vai pular o primeiro ponto, vai começar a pegar aqui a partir do segundo. Vai fazer também ponto baixo. Em cada um desses 4 pontos seguintes, a gente vai fazer um ponto baixo em relevo, pegando por trás. 2 correntinhas. Então, aqui também, ó, o primeiro e último ponto a gente não trabalhou, só trabalhamos aqui nos 4 pontos centrais. Agora, eu venho pro próximo bloco, pego aqui o segundo ponto alto e começo novamente a fazer os pontos baixos em relevo por trás. Olá, Conceição. Olá, Maria de Fátima. Olá, Lúcia. Lúcia, a gente tá fazendo esse cestinho aqui organizador. Então, a gente segue nessa repetição, fazendo 4 pontos baixos em relevo por trás, atrás de cada bloco de 6 pontos altos aqui que a gente tem. E faz 2 correntinhas de separação. Então, seguimos. Vamos aqui no segundo ponto do próximo bloco e vamos fazendo ponto baixo, relevo por trás, até ter 4 pontos baixos em relevo por trás. Daí, 2 correntinhas e vamos pro próximo bloco. Fazemos 4 pontos baixos em relevo por trás. E 2 correntinhas. Aí, chegando aqui, então, no nosso primeiro ponto baixo em relevo por trás, a gente fecha a carreira aqui com baixíssimo. Do primeiro ponto. Agora, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, e vamos seguindo aqui, fazer 4 pontos baixos. Então, a gente fez um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Agora, chegando aqui no espaço decorrente, a gente vai trabalhar um ponto puff de 4 pontos. Então, laço fio, vai entrar aqui, vai puxar uma laçada, laço fio, entra no mesmo espaço, puxa a laçada, laço fio, entra no mesmo espaço, puxa a laçada, laço fio, entra no mesmo espaço, puxa a laçada. Então, vai ficar daqui com 2, 4, 6, 8, vai dar um total de 9 laçadas na agulha, tá bom? Contando com a laçadinha que já estava na agulha. Aí, você laça, tira tudo de uma vez. Uma correntinha pra fechar. Vamos aqui nos pontos baixos e fazemos 4 pontos baixos. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui no espaço decorrente, vamos trabalhar outro ponto puff. Então, laço fio, entra aqui no espaço, puxa a laçada 1, laço fio, entra no espaço, puxa a laçada 2, laço fio, entra no mesmo espaço, puxa a laçada 3, laço fio, entra no mesmo espaço, puxa a laçada 4. Aí, você laça, tira tudo de uma vez, uma correntinha de espaço. Desculpe, uma correntinha pra fechar. Aí, vem aqui no ponto baixo e repete 4 pontos baixos. Então, vai ficando assim, ó, em cada espacinho que a gente tinha de corrente agora, a gente fica com um ponto puff de 4 pontos. Sandra, eu tô utilizando o fio Barroco Max Color número 6. Olá, Lena, de Lisboa, seja bem-vinda. Então, laço fio, vamos fazer aqui também um outro ponto puff de 4 pontos. Uma correntinha pra fechar, 4 pontos baixos. E aqui no espaço decorrente, a gente repete o ponto puff. 1, 2, 3, 4, laça, tira tudo, uma correntinha pra fechar. E vem no ponto baixo e trabalha 4 pontos baixos. No espaço de correntes, vamos trabalhar o ponto puff. 1, 2, 3, 4 laçadas, tira tudo, uma correntinha pra fechar e 4 pontos baixos.
Aqui, como eu tenho menos pontos, né? Então, aqui o fundinho ficou arredondadinho, ó, né? Aqui, como é mais pontos, então, ó, olha só, ficou bem mais aberto aqui o fundo, né? Então, ali, por ser uma amostrinha, tá ficando um pouquinho diferente da peça real aqui, tá bom? Mas a repetição, o modo de fazer é igual eu tô explicando. Agora, então, no espaço de corrente, a gente trabalha ponto puff de 4 pontos. E vai fechar a carreira com baixíssimo aqui na primeira correntinha. No primeiro ponto baixo, desculpe. Então, a gente fez aqui 4 carreiras. Uma carreira que a gente fez de ponto baixo com as 2 correntinhas. Uma carreira que a gente colocou 6 pontos altos no espaço de cada corrente. E a próxima carreira foi, que é a terceira, a gente trabalhou 4 pontos baixos em relevo por trás, 2 correntinhas, 4 pontos baixos em relevo por trás aqui dos 6 pontos. E daí, a quarta carreira foi essa que a gente fez agora, que tem um pontinho puff. Então, agora, a gente começa tudo de novo. A nossa repetição da peça, ela é dessas 4 carreiras, né? Só que agora a gente tem pontos diferentes aqui na base, né? E aqui a gente tinha ponto alto quando começou a fazer o ponto fantasia. E eu também intercalei, né? Uma carreira aqui, eu trabalhei com ponto puff, e daí na outra eu trabalhei com ponto pipoca. Então, vou explicar pra vocês também essa parte, tá? Então, agora, a gente começa a fazer novamente o que é a primeira carreira. O que é a primeira carreira? Que é 4 pontos baixos, 2 correntes. 4 pontos baixos, 2 correntes. Então, vamos lá, vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui para cada um dos 4 pontos baixos, 2 correntinhas. Vai pular o ponto puff e vai vir aqui no primeiro ponto baixo. Vai trabalhar 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas. Vai pular aqui essa parte do ponto puff, vai vir aqui no primeiro ponto baixo dos 4 e faz 1, 2, 3 e 4. Então, você segue fazendo 4 pontos baixos, 2 correntes. 4 pontos baixos, 2 correntes. 4 pontos baixos sempre em cima dos 4 pontos baixos da carreira anterior. Tem um passinho aqui que eu já adiantei um pouco. Então, aí, chegando ao final da carreira, vai trabalhar aqui para fechar a carreira um meio ponto alto e não as 2 correntinhas, porque a gente já quer ficar dentro do espaço aqui. Então, vai laçar o fio, vai entrar aqui no primeiro ponto baixo e vai laçar aqui, tirando tudo de uma vez. Vai voltar aqui dentro do espaço, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha pro primeiro ponto. E aqui dentro do mesmo espaço, você vai colocar mais 5 pontos altos para ficar com 6. Obrigada, Lena. Então, contando lá com ponto baixo, uma correntinha que a gente iniciou, ficamos com 6 pontos altos no espaço. Agora, vou pro próximo espaço de corrente e repito 6 pontos altos. Então, a gente tá fazendo aqui a nossa segunda carreira de repetição, tá? Igual a gente fez aqui. Então, agora, a gente tá trabalhando essa carreira que tem os 6 pontos altos no espaço de corrente. 3, 6, vai pro próximo espaço, repete 6. 5 e 6. Então, agora, em cada espaço, então, de corrente, você coloca 6 pontos altos. Aí, vai ficar assim, então. Aí, chegando ao final da carreira, vai fechar, então, com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Vai dar uma esticadinha na laçada, vai levar essa laçadinha lá pra trás. Opa! Então, leva essa laçada lá pra trás. Pra gente trabalhar aqui atrás de novo. Aí, eu faço uma correntinha.
Agora, eu vou pular, então, o primeiro ponto e vou atrás lá do segundo. E vou fazer aqui atrás, então, a nossa terceira carreira. Que é a carreira onde a gente tem os pontos baixos em relevo por trás aqui desses 6 pontos. Então, a gente vem fazendo novamente esses pontos baixos em relevo por trás. Então, faz um total de 4 pontos baixos em relevo. Então, o primeiro e o último ponto a gente não trabalha. Aí, faz 2 correntinhas. Vai vir pro próximo bloco aqui, ó, e vai começar de novo, a partir do segundo ponto, fazer um ponto baixo em relevo por trás. Vamos fazer aqui também um total de 4 pontos baixos em relevo. Agora, a gente faz 2 correntinhas, vai pro próximo bloco, pula o primeiro e vai trabalhar 4 pontos baixos em relevo. Aqui por trás. Então, você vai seguir nessa repetição por toda a volta da tua peça. Então, essa aqui é a nossa terceira carreira da repetição. Agora, a gente vai para a quarta, então. Então, chegando ao final da carreira aqui, como a gente vai... Tem que fechar a carreira, né? Eu não vou fazer as 2 correntinhas para fechar. Vou fazer no meio ponto alto aqui, pegando o primeiro ponto. Pra eu ficar já aqui no meio do espacinho. Então, agora eu faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e mais 3 pontos altos nesse espaço. Então, aqui, nesse caso, né, eu vou trabalhar um ponto pipoca e não vai ser o ponto puff na nossa última carreira de repetição, tá? Então, a gente trabalhou a primeira, depois foi a segunda, que foi com esses 6 pontos altos no espaço, a terceira, que tem esses pontos baixos por trás, e agora é a quarta, que é a última carreira, a gente teria que fazer o ponto puff. No meu caso daqui da minha peça, eu trabalhei nessa carreira daí o ponto pipoca, tá? Então, se você quiser continuar fazendo com ponto puff, também pode, tá? Eu só quis mudar um pouquinho aqui. Pode fazer com ponto puff, continuar repetindo em toda a peça o ponto puff e não fazer o pipoca, tá? Só trocar daí. Então, para fazer com ponto pipoca, daí você vai fazer os 4 pontos altos, vai voltar lá no primeiro ponto e vai fechar com ponto baixíssimo. Eu gosto de voltar para trás assim, né? Tô aqui, giro e pego lá meu primeiro ponto e fecho com baixíssimo, tá? Pra fechar minha pipoca. Tem gente que faz diferente, né? Tem gente que faz os pontos, 4 ou 5 pontos, entra aqui no primeiro ponto, aí pega lá a laçadinha e fecha. Pode ser também, tá bom? Não tá errado, não. Então, feito daí o ponto pipoca, deixa eu voltar pro meu jeito tradicional. A gente trabalha, então, aqui a gente tem os pontos baixos, a gente segue igual na sequência que a gente fez da última carreira de repetição ali da outra parte. Então, repete ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui no espaço decorrente daí, a gente faz novamente a pipoca. Ou se você tá trabalhando com o ponto puff mesmo, vai trabalhar o ponto puff, tá? Então, aqui minha pipoquinha vai ser de 4 pontos. Vou fechar ela. Volto lá no meu primeiro ponto, faço um baixíssimo. Aí, eu sigo aqui com os 4 pontos baixos. Com a pipoquinha, ele fica com relevo aqui mais volumoso, né? O ponto puff, ele já fica mais escondidinho pra dentro. Quem quiser também fazer tudo com ponto pipoquinha, também fica legal. Então, feitos os 4 pontos baixos, vai trabalhar o ponto pipoca. Olá, Graça, Tatiana, Luciana. Você chegou a ver a peça, Tatiana? Então, esse cestinho organizador aqui, tá? Quem quiser pode fazer como cachepô, né? Pode trabalhar mais carreiras, fazer mais alto, né? Pra colocar um vasinho de flor aqui dentro. Vai ficar bem legal também. Então, vamos lá. Fez a pipoquinha, vai fazer 4 pontos baixos.
Agora, eu repito a pipoca. 4 pontos altos. Volto lá no meu primeiro ponto alto e faço um baixíssimo. E faço 4 pontos baixos. Então, vai ficando assim agora. No espaço decorrente, sempre faremos a pipoca ou o ponto puff. Obrigado pra quem tá mandando coraçãozinho aí. Então, agora aqui no espaço eu faço pipoca. Volto no meu primeiro ponto alto, fecho com baixíssimo. Faço 4 pontos baixos. E aqui, daí, eu cheguei no meu ponto pipoca novamente, né? No final da carreira. Então, eu vou fechar aqui, ó, no meu primeiro pontinho. Acabou ficando pra trás, né? Porque a gente fechou nele. Com um ponto baixíssimo. E vou vir aqui já, direto, ó, no meu primeiro ponto baixo. Então, minha pipoca tá aqui, ó. Fechei ele um pouquinho atrás, né? Porque o ponto ficou pra trás lá. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, aí aqui eu inicio minha carreira, ó. Começo com um ponto baixo. E faço um ponto baixo para cada ponto. Nossa, eu fiz 5 aqui. Então, a gente vai começar novamente essa primeira carreira de repetição, né? A gente fez, então, a primeira de ponto baixo, 2 correntes, a segunda que é com 6 pontos altos dentro do espaço decorrente, a terceira foi, então, com 4 pontos baixos por trás, 2 correntes e 4 pontos baixos por trás, e a quarta foi essa que tem um ponto baixo e o ponto pipoca, tá? Então, para começar a próxima carreira, 4 pontos baixos, 2 correntinhas, que no caso é a primeira carreira de repetição, pula a pipoca, é igualzinho a gente fez aqui quando tinha o ponto puff, né? A gente pulou o ponto puff e trabalhou em cima dos 4 novamente. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, pula a pipoca e trabalha os 4. 2 correntes, pula a pipoca, vai trabalhar os 4 pontos baixos. 2 correntes, pula a pipoca e vai trabalhar os 4 pontos baixos. 2 correntes, pula a pipoca, 4 pontos baixos. Quando você tiver dúvida aqui em qual carreirinha que você tem que fazer, vê aqui já nas 4 carreiras de repetição, né? A que tá faltando você fazer. E daí você faz igual lá em cima, tá bom? Às vezes, conforme a gente vai fazendo as carreirinhas, pode haver dúvida, né? Então, é só daí você voltar e ver o que você já fez nas outras 4 carreiras de repetição. Então, aqui eu cheguei no meu início da carreira, vou fechar a carreira aqui no meu primeiro ponto baixo. Então, nesse caso, eu não vou fechar com 2 correntes, vou fazer um meio ponto alto. Pra eu já ficar aqui no espacinho que é de 2 correntinhas, no caso, mas nesse caso eu fiz o ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer 6 pontos altos no total. Então, eu coloco mais 5. Então, deu 3, 5, 6. Então, aqui eu fiquei com 6 pontos altos dentro do espaço decorrente.
Agora, eu vou pro próximo espaço, repito 6. Então, essa é a segunda carreira de repetição, tá? Então, toda a vida a gente vai respeitar essas 4 carreiras. Então, aqui em cada espacinho de corrente, a gente coloca 6. Olá, Marilene. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários, tá bom? Então, 6 pontos altos no espaço decorrente. Tô chegando aqui no meu último espacinho, coloco 6. Aí, vou fechar minha carreira com baixíssimo, então, aqui no meu primeiro ponto. Estica um pouquinho a laçada, vou entrar aqui no mesmo ponto, mesmo buraquinho que eu entrei pra fechar, vou levar essa laçadinha lá pra trás. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui, então, atrás desses 6 pontos, os 4 pontos baixos em relevo. Então, essa é a nossa terceira carreira de repetição. Fiz os 4 pontos baixos em relevo lá por trás, vai trabalhar as 2 correntinhas. E vai trabalhar os 4 em relevo aqui por trás. Eu já vou finalizar a peça com vocês nessa carreira, tá? Então, vocês, após fazer essa carreira, as 4 carreiras de repetição, uma tendo ponto puff, e as 4 carreiras de repetição com uma tendo ponto pipoca, vocês vão fazer mais uma aqui, ó. Repetindo novamente daí as 4 carreiras com o ponto puff, tá bom? Aí, essa parte aqui que eu tô fazendo com vocês já vai ser a parte da finalização, tá bom? Então, vocês vão ter mais 4 carreiras de repetição após aqui o ponto pipoca. Eu vou trabalhar apenas 3 carreiras, vai dar, né? Isso. Eu vou trabalhar apenas 3 carreiras, não vou fazer a quarta, que é o de ponto puff aqui, ó. Aí, eu já tô explicando pra vocês agora essa parte aqui que é de acabamento, tá? Então, aqui terminado lá o ponto pipoca, vocês vão fazer igual eu tava fazendo aqui, né? Fez a primeira carreira de repetição, que é o de ponto baixo dos correntes. A segunda carreira, que é de 6 pontos altos em cada espaço de corrente. E a terceira carreira, que é essa aqui de 4 pontos baixos, 2 correntinhas e 4 pontos baixos por trás dos 6 pontos. E daí, a última carreira de repetição, essa carreira aqui que você vai fazer o ponto puff. Vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo e ponto puff no espaço de corrente. Ponto baixo em cima de ponto baixo e ponto puff no espaço de corrente. Aí, vocês vão começar de novo a primeira carreira, a segunda e a terceira de repetição, daí a gente vai fazer o acabamento. Então, aqui, na hora de fazer o acabamento, nesse espaço que a gente põe 2 correntinhas, pro final aqui, a gente vai colocar só uma. Então, você segue com a mesma sequência, né? Só que faz só uma daí, tá? Pra essa peça menor, fazendo só uma, ficou bom. Porque colocando 2 e depois colocar 2 pontos baixos em cada espaço decorrente, ficou muito ponto. Então, pra minha tensão de ponto, assim que deu certo, tá? Então, aqui eu faço só uma corrente e faço os 4 pontos por trás. Uma corrente, trabalho os 4 pontos
em relevo por trás. Uma corrente, pulo o primeiro ponto do 6 e trabalho 4 pontos em relevo por trás. Então, agora o que muda aqui nessa terceira carreira de repetição, é que a gente tá colocando só uma correntinha em vez de duas, de separação. O modo de fazer é o mesmo, igual a gente já fez nas nossas terceiras carreiras aí de repetição. Então, chegando aqui daí o final da carreira, fiz uma correntinha e vou fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aqui, no caso, vocês iriam fazer a próxima carreira com ponto puff. Então, vou dar uma demonstração aqui pra vocês, só pra vocês não ficarem em dúvida. Então, como você vai trabalhar com ponto puff, você pode tanto caminhar, né, fazer aqui, uma correntinha, 4 pontos baixos. Então, você vai fazer 4 pontos baixos e no espaço de corrente você vai trabalhar o ponto puff de 4 pontos. Uma correntinha para fechar. 4 pontos baixos, no espaço de corrente você vai trabalhar o ponto puff, tá bom? Então, essa vai ser a repetição aí até o final. Aí, você faz aí, quando for acabar o tamanho, quando você for chegando no final da tua peça, você já tá no tamanho que você deseja, você faz isso que eu fiz aqui, tá? E na hora de fazer a terceira carreira de repetição, você coloca só uma correntinha de espaço e não duas. Então, agora aqui no meu, eu já vou partir pro acabamento. Vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. No espaço de corrente, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. E no espaço de corrente, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Então, a gente vai contornar toda a peça aqui com pontos baixos. Então, cheguei aqui no meu último espaço de corrente e fiz um ponto baixo também. Então, aqui ficou a miniatura, né, gente, da peça. Mas o modo de fazer a grande aqui é o mesmo, tá? Então, aqui, vocês vão fechar a carreira com baixíssimo no primeiro ponto. Uma correntinha e vai começar a fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vocês vão contornar todinha a peça com mais uma carreira de ponto baixo. Aí, eu fiz esse acabamentinho aqui ao redor, ó. Pra fazer esse acabamento aqui, é bem simples também. Fechou a carreira com baixíssimo. Vai vir aqui, ó, entrar no ponto. Vocês vão ter mais uma carreira, né? Faz mais uma carreira de ponto baixo, aí vai fazer isso que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, fechou com baixíssimo, vai vir aqui no próximo ponto, ó. Vai vir trabalhando ponto baixíssimo. Não apertar esses pontos baixíssimos pra não fechar a boca aqui do teu cesto, tá? Se fizer pontos muito apertados, vai fechar aqui a boca. Então, ó, vai dando esse detalhezinho aqui por cima, né? Em vez de ficar assim só com o ponto baixo, a gente dá mais um detalhe aqui de acabamento.
Então, ó, vai entrando no ponto, puxa a laçada, passa por dentro. Entra no ponto, puxa a laçada e passa por dentro. Ponto baixíssimo por toda a volta. Vou até o final ali pra mostrar pra vocês como que vocês vão finalizar. Então, aqui foi onde eu iniciei, né? Fiz o baixíssimo e comecei a fazer os pontos baixíssimos aqui. Então, vou no próximo também, aqui, pra não ficar muito longe do início, faço mais um baixíssimo. Aí, eu corto o fio, puxo essa laçada pra cima, pego a agulha de tapeceiro. Vou passar por aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é meu primeiro ponto que eu fiz de baixíssimo. Então, vou passar minha agulha por baixo dele. Aí, eu venho com a agulha pra cá, ó, vou entrar dentro dessa última laçadinha que eu fiz aqui, ó. Entro e saio lá pra trás. Não puxar demais, ó, pra daí você fica com esse fechamento aqui, ó, invisível, né? Aí, aqui dentro, você pega uma laçadinha aqui atrás e vai vir escondendo essa pontinha aqui por dentro dos pontos. Não puxar muito aqui pra não ficar repuxado. Aí, aqui tem esses pontos baixos, ó, você vem escondendo essa ponta até que você acabe com ela, assim ela fica bem segura aqui, não vai soltar. Então, aí é só você vir escondendo por dentro dos pontos essa pontinha, aí tua peça vai estar finalizada. Aqui é só uma amostra, né, gente? Mas, então, a peça é essa aqui. Como eu disse, ela não fica uma peça muito mole, ó. Apesar de ser barroco, né, 6, ela ficou até com uma boa estrutura, né? Esses pontos ajudaram ela a ficar com estrutura. E ficou com esses pontos aqui, ó, bem bonitos. Então, vocês podem tanto usar como um cesto organizador, né? Colocar as coisinhas de vocês dentro. Ou pode fazer também mais alto, fazer um cachepô, né? Que vai ficar bem bonito também. Então, espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, da ideia aí de hoje, tá? Espero que vocês façam, que vocês tenham conseguido entender. Lembrando que os materiais utilizados na nossa aula de hoje, vocês encontram lá no site do Bazar Horizonte, tá? www.bazarhorizonte.com.br. Vocês têm alguma dúvida ainda, gente, em relação à nossa aula de hoje? Essa peça também dá pra vocês fazerem vários tamanhos, né? E fazer pra vender também. E fica bem bonito. Quem quiser também, gente, pode trabalhar ela aí no fio de malha, né? Quem gosta de uma peça mais estruturada, pode trabalhar também no fio de malha. Essa peça também, gente, dá pra vocês transformar numa bolsa. Vai ficar bem bonita também. Né? Aqui tá com um cestinho, mas vocês podem aumentar, fazer mais carreiras. E fazer uma linda bolsa também, né? Colocar alça. Bom, gente, acho que vocês não têm dúvida, né? Porque não houve mais comentários, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, que vocês consigam fazer, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, pela interação. Obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Então, muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus aí, tenham uma excelente noite. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!